Boa noite, deputado Vinícius Potti, bem-vindo ao Papo Antagonista. Boa noite a todos aí, então, os telespectadores do Papo Antagonista, é um prazer estar aqui diretamente da Câmara dos Deputados. Muito bem, hoje vamos fazer aqui policial bom, policial mal. Eu vou fazer o policial bom, não é a minha praia, mas eu vou interpretar o policial bom, e o CD Silva, que está comigo no estúdio, vai fazer o policial mal. Vou dizer que a gente está acostumado só com o policial mal aqui, lidando com esses deputados na Câmara, então tá tranquilo. Muito bem. Vinícius, primeiro, pergunta básica, né? Você quer ser governador de São Paulo, por quê? Você tem ideia da dimensão do problema que você está arrumando para você? O que tipo de solução para todos os problemas de São Paulo? Segurança, mobilidade. São Paulo é uma metrópole, é uma das maiores do mundo. Ela sofre muito com pensamentos políticos atrasados que acham que podem resolver os problemas de mobilidade com mais obra, mais viaduto, mais não sei o quê. A gente está precisando de gente que pense com mais, vamos dizer assim, com mais propriedade, com gente que pense dentro do século XXI, que pense as tecnologias aplicadas para mobilidade, para a saúde, para a educação. Quer dizer, tem muita coisa para ser feita. A gestão do Dória, ela até é bem avaliada, embora ele não seja, né? Então eu gostaria primeiro que você já expusesse aqui o que você tem de ideia, de novidade realmente para oxigenar a gestão em São Paulo. Cláudio, obrigado pela pergunta. Primeiro, de tanto rodar pelo Estado, como deputado federal, escutar as pessoas que moram em São Paulo, porque além de paulistas, tem gente fora que mora em São Paulo, vota em São Paulo, acompanha as coisas do Estado de São Paulo. São Paulo urge por mais emprego. São Paulo quer retomar o protagonismo do Estado. E aí, quando você fala se eu tenho noção do problema, o orçamento de mais de 250 bilhões de reais, quilômetros de metrô que a gente ficou muito atrás. Pegar a Cidade do México lá atrás, São Paulo, quando começou, São Paulo não tem nada comparado com o mundo. O custo de um quilômetro de metrô que aumentou demais, chega a $1 bi. Cláudio Dantas e CD e todos os telespectadores. Mas São Paulo também tem 27 secretarias, olha o tamanho do problema. Para comparar, você falou do Zema, que teve um encontro com o Moro um pouquinho antes da abertura do programa, Minas Gerais tem 12. Minas Gerais é o estado que mais gera emprego no Brasil. As pessoas de São Paulo não admitem São Paulo perder esse protagonismo. São Paulo tem o maior efetivo da Polícia Militar do Brasil e um dos menores salários. E esse efetivo não acompanhou o crescimento da população, que está vendo a violência crescer no estado. São Paulo tem o maior PIB agro, e tem muito que desenvolver no agro. Então, o problema é grande e precisa de alguém que busque a solução, Cláudio. E a hora que as pessoas verem mais do mesmo, a hora que as pessoas veem, e eu vejo também como paulista, batateiro nascido em São Bernardo do Campo, mais do mesmo nas outras pré-candidaturas, nada diferente, continuidade, não adianta esperar resultado diferente fazendo da mesmo jeito. Por isso que a gente vem com essa pré-candidatura, com foco na solução. Essa pré-candidatura que já parte do princípio, Cláudio, lutando contra a reeleição. Por isso que eu não vou me reeleger deputado federal. Quando alguém vai para a reeleição, ele é eleito e já pensa no próximo mandato. E é isso que a gente viu no governo do Estado de São Paulo, na presidência da República, a gente está vendo as atitudes populistas. Então, São Paulo precisa de mais emprego, com a desburocratização, tirar o alvará para negócio de baixo risco. São Paulo precisa da transformação digital na saúde. Pega os hospitais regionais do estado, bota o prontuário único. Nossa amiga Adriana Ventura, lutamos pela telemedicina aqui, vamos levar para o estado. São Paulo precisa de mais ensino profissionalizante para diminuir o desemprego, qualificar a mão de obra, e botar esses jovens preparados para o futuro. Uma pitada do problema que a gente vai enfrentar e por que a gente acha que essa candidatura, essa pré-candidatura é viável, e com foco na solução do nosso estado, Cláudio. Ô Vinícius, eu quis ser policial bom, mas não consigo não. Você falou muita coisa aí, falou de diagnóstico, o diagnóstico é conhecido, mas assim, todo mundo sabe de desemprego, de todos os problemas de São Paulo, inclusive agora nós temos vários problemas. Você citou o agronegócio, Eu me lembrei daquela nuvem de poeira
vindos, tomando os municípios aí, ó. A nuvem está aí na tela. A gente achou que fosse o fim do mundo, ou pelo menos o fim de São Paulo, né? Um colapso. Eu morei em São Paulo, capital, e eu sou do Rio, né? Eu sou do Rio, vim para Brasília, fui para São Paulo, morei em São Paulo durante muito tempo, e o dia que eu resolvi sair de São Paulo foi uma vez que eu peguei um engarrafamento, meia-noite e meia, mais ou menos, no sábado, meia-noite e meia, na Paulista. Eu falei, bem, colapsou, não tem condição de viver aqui, além de todos os problemas, né, da poluição sonora, a poluição do ar, quer dizer, os problemas decorrentes de uma metrópole que se desenvolveu dentro de parâmetros de desenvolvimento do século XIX, do século XX, mas não do século XXI. Eu estou entendendo que você já colocou seu nome, você tem o diagnóstico pronto, mas me parece que você ainda não tem as suas propostas fundamentadas, consolidadas, fechadas. Você ainda está em desenvolvimento delas, é isso? Olha, Cláudio, se a gente falar que tem tudo pronto... Fala a verdade, fala a verdade. Não tem problema aqui admitir. O Moro também não tem as dele fechada, não. Então, assim, está tudo em aqui é a nova política. Te dando uma chance inclusive, no meu mandato, tudo que eu fiz eu entreguei mais um pouco. Né? Se eu falar que eu tenho o plano pronto para tudo, é mentira. Aí é a gente errar no que a gente errou lá atrás, de acreditar no salvador da pátria, acreditar no Midas. Para a educação e para o ensino profissionalizante, para o desemprego, né, eu encaminhei um pouco aqui, a gente fazer PPP de escola profissionalizante, aumentar a quantidade de ensino para o jovem, que dos 16 aos 24, 25% está desempregado. Precisa qualificar melhor a mão de obra, vai abastecer a indústria que está crescendo, a indústria da inovação, do empreendedorismo, da programação. Na saúde, uma segunda proposta, além dessa do ensino profissionalizante, é a transformação digital, a telemedicina, prontuário único entre os hospitais regionais. Na segurança pública, a gente precisa, além de aumentar, sim, o efetivo da Polícia Militar do Estado de São Paulo para acompanhar o aumento da população e garantir mais segurança, mas trazer melhor equipamento, trazer inovação, eficiência, colocar, por exemplo, algo que nenhum governador tem coragem de enfrentar, que é o boletim de ocorrência unificado. Uma base só para a Polícia Militar e a Polícia Civil. Essa é mais uma proposta. A gente vai pegar o agro paulista, que é referência para o Brasil, Cláudio. As casas de agricultura espalhadas pelo estado, que eu já visitei algumas, estão caindo aos pedaços. Os funcionários desmotivados. Vamos digitalizar. Vão levar inovação para o campo, para orientar o homem do campo paulista a utilizar melhor os recursos. Meio ambiente e agro tem que viver junto. Meio ambiente só vive por causa do agro, o agro vive por causa do meio ambiente. As políticas, inclusive, depois da COP26, a hora que a gente falar de crédito de carbono, o Brasil pode ser o maior exportador de crédito de carbono do mundo, uma vez que o Brasil emite, né, a poluição do mundo, 3% o Brasil emite. O resto é tudo 97%. E o Brasil tem o maior potencial de crédito de carbono, São Paulo pode liderar isso. Agora, tem muita área que eu não tenho plano ainda, Cláudio. E a gente vai montar isso junto, né? Conversando com o pessoal do Livres, do qual eu faço parte, Renova BR, RAPS, Fundação Lehman e principalmente olhando que já deu certo em Minas Gerais com o nosso governador Romeu Zema. Até lá, esse plano está cada vez mais azeitado e pronto para a gente ter um governo de São Paulo que pense mais no povo, um governo de São Paulo que não pense na reeleição, pense no cidadão. Muito bem. Deixa eu passar a palavra para o CD Silva aqui. CD. Agora é o Bad Cop, o CD? Eu não sei, deputado, aí os leitores podem julgar. O senhor falou muito sobre ideias novas, sobre renovação, mas não é o comportamento que a gente tem visto dos seus colegas de bancada. O seu colega Tiago Mitrô votou a favor do deputado Eduardo Bolsonaro no Conselho de Ética, no caso da representação sobre a declaração a favor de um novo AI-5. Quando chegou a votação do voto impresso, outra bandeira bolsonarista, muito importante para os bolsonaristas, 5 dos seus colegas de bancada votaram a favor do voto impresso. O Novo tem 8 deputados, 5 já dá maioria de 8. E ontem mesmo, seu colega Gilson Marques votou a favor na CCJ da revogação da PEC da Bengala. Como é exatamente que o senhor pode sustentar ter ideias novas, andando com uma bancada que basicamente defende as mais importantes bandeiras bolsonaristas?
Olha, sobre o Thiago Mitrô, foi um voto específico no Comitê de Ética. Ele entendeu que a punição ali tinha uma medida que talvez você não entendeu. Mas o Thiago Mitrô, ele foi o primeiro a se manifestar, por exemplo, né, a favor da abertura de processo de impeachment do presidente Bolsonaro. O Thiago Mitrô é o mais crítico ao governo do presidente Bolsonaro. Sobre o voto impresso, né, o voto auditável, como assim foi chamado. Como? Ele não viu problemas em o filho do presidente se declarar a favor de um novo AI-5, sendo deputado federal. O AI-5 fechou... Ele viu muitos problemas, tanto que ele se manifestou nas redes deles e colocou a opinião dele. Agora, tecnicamente, no comitê... Não foi isso. A matéria do antagonista na época, inclusive, a gente mandou sugestões para vocês. Tecnicamente, no comitê de ética, ele teve a opinião dele técnica, que talvez a punição, né, não era aquela adequada. Aí eu não tenho o que fazer, eu posso ser a favor da cassação do deputado, mas a opinião dele naquele momento técnica, talvez não é a mesma sua ou de alguns outros. Agora, o Thiago, você vê, é extremamente crítico. O senhor teria votado da mesma forma? Se fosse o senhor no Conselho de Ética no lugar do Thiago Mitrô, o senhor também teria votado pelo arquivamento? Eu não participei do Comitê de Ética, então não tem como eu opinar isso para você, até porque o Thiago estava lá. Só que o seguinte, o Thiago é o cara mais crítico do presidente Bolsonaro e colocou a opinião dele nas redes sociais sobre essa questão do AI-5. Sobre o voto impresso, aí eu posso falar, porque essa eu votei e participei, inclusive votei contra a PEC que estava aqui, e o voto contra a gente pesa, né, dos dois lados. Toda votação nossa tem algum crítico. E essa votação, voto contra, não quer dizer que eu sou contra mais transparência, sou contra mais auditoria. Quer dizer que eu sou contra aquele texto. Que na comissão a gente já tentou derrubar, você lembra, acho que do trabalho do deputado Paulo Ganimi, apresentando o substitutivo, né? Na comissão já era um absurdo, sugerindo 5 urnas com 5 impressoras diferentes, contagem manual dos 100% dos votos. Não tem como a gente ser a favor de um negócio que está andando para trás e que se a gente falar, alguém acha que tem fraude na urna, não vai ter fraude de contagem manual, foi para o plenário. O texto genérico, CD, texto genérico, abrindo margem para qualquer coisa. Fui contra. Infelizmente, a bancada divergiu naquele momento na interpretação do texto, né? Um dos momentos, ou 5% dos momentos que a gente divergiu aqui na Câmara. Isso não quer dizer que por causa de um voto, né, você vai falar que a bancada toda, ou os 5 deputados que votaram a favor, são, por exemplo, bolsonaristas. E aí, para as pessoas que me criticaram pelo voto contra, né, junto com o Thiago Mitrô e com a Adriana, eu fico pensando que deu tilt, porque o próprio presidente Bolsonaro vem agora e joga um balde de água fria na cabeça da turma, dizendo, nossa, a urna é toda segura. Então, o presidente Bolsonaro, que estava todo bravão lá agora, a hora que o STF ou alguns dão uma enquadrada, não, está tudo certo com a urna. Então, acho que esse assunto ele é superado. Sobre a PEC da Bengala, esse é um assunto que está em divergência na nossa bancada. A gente está discutindo qual vai ser o posicionamento no plenário, vai ser criada uma comissão especial, né? O voto que é dado na comissão, a gente deixa muita autonomia, CD, para o nosso membro, que foi o Gilson, mas já coloco a minha posição aqui para você, né? A gente está discutindo, a gente vai para o plenário, e a bancada vai decidir. A minha posição é contra esse texto que saiu de lá. Eu acho um texto casuístico, eu acho um texto que está mexendo na idade, obviamente mirando 2 ministros do STF. A gente pode ter um ministro com 75 anos e em plenas qualidades de trabalho. Então, não é a questão da idade para mim, é questão do tempo de permanência lá. Então, essa é a minha posição e a bancada está discutindo ainda qual vai ser no plenário. O senhor não acha que é o caso de aumentar também a idade de quem é indicado para a Suprema Corte? Porque se a gente tem um sujeito como o Toffoli, foi indicado com 40 e poucos anos, vai ficar mais 30, 40 quase no cargo, né? Não seria o caso de aumentar, tentar restringir, se você não pode criar um mandato, né? O que também daria instabilidade, não seria o caso de criar uma faixa, né? O sujeito pode assumir a partir dos 60, né? E termina nos 75, né? Porque
Primeiro que para você ser ministro do Supremo, você já tem que ter rodado muito. Você tem que ter uma experiência não só jurídica, que isso aí é uma discussão necessária, né? Porque você tem até advogado de porta de cadeia sendo indicado para Supremo. Então, assim, você precisa ter um sujeito que tenha realmente um embasamento jurídico e uma especialidade em Constituição, né, no direito constitucional, acima de tudo, acima de qualquer outra área, e não criminalista, né, como agora a gente está aí vendo acontecer. Você também tem que ter um cara, ou uma mulher, né, um homem ou uma mulher, um ministro ou uma ministra, que tenha uma larga experiência jurídica, que tenha já enfrentado dilemas jurídicos notórios, sabe? Aqueles que marcam história, aqueles que são difíceis de resolver, para que o sujeito tenha um mínimo de desempenho lá e sofra um mínimo de interferência política. Eu não vejo esse debate, deputado, entre vocês. Eu fico muito desapontado. É tão simples. Eu estou aqui todo dia sugerindo política nova, não vejo essas discussões, o pessoal discutindo. Tem que aumentar. O senhor não acha que tem que aumentar? O senhor acha que a minha sugestão é boa? O senhor abraçaria essa sugestão e colocaria isso nesse debate, nesse projeto? Elevar também a idade mínima de quem vai para um Supremo Tribunal, para um STJ, mas especialmente para o Supremo? Cláudio, infelizmente, né, os bons acabam pagando pelos maus, porque a maioria aqui não faz esse debate, você tem razão. E aí as pessoas acabam generalizando. Mas a gente, principalmente do Novo, Adriana, Frente Ética, a gente faz esse debate demais. Todas as nossas redes estão isso, né, as críticas em relação ao tipo de indicação para o STF. E eu tomei a liberdade de pegar aqui, ó, os detalhes até para falar para vocês da PEC 225/2019. Esse é o Paulo Ganimi, PEC do qual eu sou apoiador também, e esse é o nosso argumento. Eu não quero aprovar essa PEC causuística aí, né, em benefício político, ou seja lá qual é a intenção da turma do presidente Bolsonaro. Mas essa daqui, respondendo já como 3 itens, tá? Respondendo o seu questionamento, Cláudio, está aqui, ó, experiência comprovada. Juízes de segunda instância ou advogados com pelo menos 10 anos de prática e mestrado na área jurídica. Isso é um ponto que a gente exige justamente para não pegar ninguém inexperiente. Para desembargador? Isso para desembargador? Para virar desembargador? Para virar ministro, para ter uma indicação para o ministro do STF. É pouco, deputado, é muito pouco. 10 anos não é nada. Eu tenho 20 e poucos anos de profissão e digo para o senhor, 10 anos de profissão, eu já era para mim, na minha autoavaliação, eu já era considerado um bom profissional. Eu já me considerava um bom profissional, mas muito aquém do profissional que eu gostaria de ser. 10 anos é uma boa experiência, mas para você ser ministro do Supremo, 10 anos só é muito pouco. É muito pouco. Cláudio, a gente pode discutir e pode aumentar o prazo, tá? Mas só, vou ler de novo aqui. Experiência comprovada, juízes de segunda instância. Então, o cara tem que ter 10 anos comprovado já trabalhando na segunda instância. Ele, logicamente, ele vai ter experiência anterior à segunda instância, porque até ele chegar lá, ele precisa fazer outras coisas. Mas se não for 10, a gente pode aumentar, inclusive. Mas esse debate está em discussão. Uma outra coisa é o mandato de 12 anos. Mandato de 12 anos. E não mais até a aposentadoria compulsória. Aí tem gente, 12 anos é pouco, é muito, vamos diminuir esse prazo? Está em discussão também nessa PEC apresentada pelo Paulo Ganimi. Eu gosto do deputado, já discutimos várias vezes, a última vez ele ficou chateado comigo, mas eu digo para ele que assim, eu mantenho aqui as minhas ideias com a livre expressão e defendo que vocês também tenham as de vocês, que todos nós possamos enriquecer o debate. Eu gostaria de enriquecer esse debate com essa minha sugestão. Eu acho que mandato, de fato, se você precisa fazer esse cálculo aí, né? 10 anos na segunda instância, mas não sei quanto, bata aí mais 12 de mandato. Porque qual é o problema de você quando está numa Suprema Corte? É porque você, como está lidando, especialmente numa Suprema Corte como a nossa, que cuida de tudo, que resolveu ser editora da nação, né, que julga desde do rapaz que roubou um saco de bala, né, até questões constitucionais importantes, relevantes, né? Então, assim, tudo vai parar no Supremo.
Isso é muito bacana, isso é muito legal, isso rende muito para quem ocupa esse cargo, porque dá muito poder para um sujeito desse, né? Então o cara está lá, ele passa a atender, se ele chega muito cedo ou chega sem esse estofo, né, necessário, primeiro ele passa a ser, ele acaba sendo, vamos dizer assim, ele não tem a convicção necessária para resistir aos diversos lobbies, né, as diversas pressões que vão ser exercidas por diferentes agentes políticos, econômicos, sociais, etc. Então, ele precisa não ter também expectativa de virar um consultor, né? Um magistrado, ex-magistrado que vira consultor, porque senão ele usa o cargo dele para ganhar bastante notoriedade, bastante, né, poder político e jurídico para depois ganhar dinheiro na iniciativa privada. Tem que ser um tipo, igual essa discussão que agora a gente está tendo, que é muito relevante, né? Você tem o Sérgio Moro aí com o Celso Pastore, né? Que é um economista que já teve uma experiência, mas que hoje já tem aí, já está nos seus 82 anos de idade, 81, 82 anos de idade, e ele mesmo diz, olha, eu não tenho nem mais pique para entrar para ser ministro da economia, eu não tenho mais pique para ser para assumir um cargo executivo, mas eu estou aqui doando a minha experiência para poder ajudar num projeto de país. Eu acho que a gente tem que começar a ter esse tipo de discussão. Vamos além na pauta, porque eu gostaria de perguntar sobre uma iniciativa sua em função desse outro tema que é muito importante, que são as emendas secretas, né? As emendas secretas. O senhor foi autor de um pedido de investigação lá no TCU, né, dessas emendas, etc. O que o senhor trouxesse para os nossos espectadores, o resultado, se já tem algum tipo de resultado preliminar dessas investigações, gostaria também de perguntar se neste pedido, ou se o senhor poderia fazer um adendo a esse pedido, cobrando que se dê divulgação aos beneficiários dessas emendas, né, a todos, uma lista que pudesse. Aquilo que o Congresso não fez e que não quer fazer, eles estão desesperados com essa possível divulgação. O Rodrigo Pacheco foi no Supremo, o Arthur Lira está aí doido, né, o Renan Calheiros dizendo que isso é o maior escândalo da história. E assim, numa boa, se não for para a gente fazer uma CPI das emendas secretas, que o TCU, a partir da provocação do Congresso, possa trazer à tona a lista integral dos beneficiários dessas emendas secretas. Porque se o Renan, e olha que eu estou falando do Renan Calheiros, se um sujeito como o Renan Calheiros está dizendo que é o maior escândalo da história, eu acho, assim, devia estar todo mundo arrancando os cabelos, porque isso aí deve ser pior do que o Petrolão. Cláudio, aí eu agradeço você ter puxado esse assunto, porque agora é hora da gente soltar o verbo nesse assunto. Isso é o maior escândalo, provavelmente, que a gente vai ver na história recente da República, uma vez que este governo pagou mais emendas que o governo do Temer e que o governo da Dilma, para quem critica, como eu, o governo do PT. A gente não só entrou no TCU, mas antes disso, Cláudio e CD, como coordenador da bancada paulista, né, liderei a bancada federal por 2 anos. Antes disso, eu fiquei sabendo do zum na Rádio Peão, que teria tais das transferências especiais, lá atrás já, que seriam emendas sem prestação de contas, emendas sem a lupa, sem transparência nenhuma. O governo, inclusive, vetou, o Congresso derrubou o veto e todos os coordenadores de bancada foram avisados. Eu falei, aqui não. E na bancada paulista não saiu nenhuma emenda na minha gestão como transferência especial. Abrimos, né, enviamos para o STF uma ação direta de inconstitucionalidade, a ADI, denunciando as transferências, dizendo quanto é inconstitucional, porque não pode emenda de bancada ser assim. O próprio Ministério da Economia já tinha avisado, mas o Congresso derrubou o veto. Está na mão do Toffoli. E eu me pergunto, por que o Toffoli ainda não deu parecer sobre isso? Se é inconstitucional, se tem parecer do Ministério Público sobre as transferências especiais. Não bastasse as transferências especiais, emenda de relator, a tal RP9, e pode botar tudo no mesmo balaio, cresce a cada tempo, a cada ano, principalmente na gestão do presidente atual, presidente Arthur Lira. Emendas que são inconstitucionais.
Se você pega um dinheiro público e envia para alguns deputados, sem respeitar a proporcionalidade do Estado, sem respeitar a transparência e a prestação de contas, é inconstitucional. E a gente entrou no STF também, e está lá o STF, pelo menos essa a gente ganhou. Aonde que está esse dinheiro? Quem são os beneficiários? Eu peguei e botei no TCU, CD que apareceu aqui, só que, infelizmente, caiu na mão do Raimundo Carreiro. Olha, ministro que eu tenho apreço, que eu fui lá e pedi uma audiência. Está na mão do Raimundo Carreiro. Eu entreguei, são 5.570 municípios no Brasil, mais os 20 estados, os 27 estados. Pega todas essas unidades federativas, 1.300 e poucas unidades receberam essas transferências especiais. Eu entreguei as 1.300 num papel lá e num arquivo eletrônico. Tem emenda de pai deputado para filho prefeito, de filho deputado para pai prefeito. Dinheiro para não acabar mais, sem transparência, sem prestação de contas. Está parado na mesa do ministro Carreiro. Pedi audiência, estou esperando parecer do Ministério Público, não chega. Pedi audiência, marcou audiência comigo dia 5 ou dia 6 de dezembro, cancelou a audiência. Marcou audiência dia 2, cancelou a audiência. E acho que essa semana saiu, né? O presidente Bolsonaro indica ministro para ser embaixador em Portugal. Então, eu me pergunto, será que o ministro vai desengavetar isso aí, CD? Na verdade, o ministro já tinha sido indicado amanhã de manhã, quinta-feira, você que acompanha o Antagonista, o nome do ministro Raimundo Carreiro vai ser votado pelos senadores da Comissão de Relações Exteriores do Senado para novo embaixador do Brasil em Portugal. No leilão do 5G, no começo do mês, o presidente Bolsonaro fez muitos elogios ao ministro Carreiro, disse que todo mundo adora o Carreiro e que acompanha o trabalho do Carreiro desde a época do Senado. Enfim, deputado, vamos falar de São Paulo. Na Assembleia Legislativa de São Paulo, estão tramitando em banho-maria, adormecidos, 2 projetos importantes para o nosso leitor saber a posição do senhor. Um deles é um projeto da bancada bolsonarista para extinguir a Corregedoria da Polícia. Esse projeto para acabar com a Corregedoria da Polícia é do deputado estadual Frederico Dávila e outros integrantes da bancada bolsonarista. E tem um outro projeto cuja resolução vai completar daqui a pouco 2 meses, é um projeto para tentar criar a CPI da Prevent Senior na Assembleia Legislativa. Eu gostaria de saber a opinião do senhor sobre essas 2 ideias. O senhor é a favor de extinguir a Corregedoria da Polícia em São Paulo? Se não, qual é a importância da Corregedoria? E segundo, o senhor acha que a Assembleia Legislativa também deveria fazer, como a Câmara de Vereadores já está fazendo, uma CPI da Prevent Senior? E por quê? CD, agradeço. Eu acho que CPI para investigar qualquer assunto em relação à pandemia, assim como a gente fez aqui no Congresso, ela tem que estar aberta, inclusive, para falar de governos, presidente, municípios, empresas. Eu acho que qualquer coisa nichada também fecha muito o escopo. Então, eu sou a favor de qualquer investigação, assim como fui a favor aqui no Congresso Nacional da CPI, que teve a sua conclusão. Sobre o projeto do deputado Frederico Dávila, vou inclusive me atualizar com o Melão, como é que estão os bastidores disso, porque a princípio eu sou contra, tá? Inclusive o deputado Frederico, que tem posições polêmicas aí recentes, né? Todos lembram aí do discurso tem até dificuldade de dar palavras, de tão ruim que foi, de tão desrespeitoso que foi a fala do deputado Frederico em relação ao Papa Francisco. Então, essa é a minha posição em relação aos 2 assuntos. Sobre CPI envolvendo pandemia, tem que abrir e tem que investigar e tem que apurar qualquer fato. Inclusive, aqui a gente defendeu que ela fosse mais abrangente, não só presidente, mas todas as entidades federativas, todas as empresas, todo mundo que estiver envolvido. E sobre esse assunto do Frederico Dávila, a princípio, eu sou contra. Muito bem. Bom, nossa agenda aqui é curtinha, mas você vai voltar aqui outras vezes. Me fala uma coisa. A gente hoje está com um cenário aí bastante confuso em São Paulo, né? Temos o Rodrigo Garcia, que é o sucessor do Dória, temos aí esse Haddad, vai, não vai, temos o Arthur Duval, vai, não vai, temos até o Alckmin, que a gente não sabe se vai ser vice do Lula. O que está acontecendo com São Paulo? Como é que você se coloca nesse cenário conturbado? Porque, obviamente, o eleitor fica perdido, né? Porque se você tem um cara como o Alckmin, agora resolvendo posar de
de candidato à esquerda, né, não faz o menor... Um sujeito que é da Opus Dei, vinculado agora à esquerda, a gente fica com a cabeça aqui meio um pouquinho confuso. Eu imagino o eleitor de São Paulo, né? Os tucanos têm sempre essa, vamos dizer assim, essa confiança exacerbada, porque vem dominando a política paulista há muito tempo, a máquina paulista há muito tempo, então há esse entendimento interno entre os tucanos de que a máquina paulista, ela elege qualquer governador, ela bota quem quiser lá dentro, mas a máquina paulista está fundindo, pelo visto, né? Porque se nas prévias do partido eles já estão brigando por causa do aplicativo, aí já é o terceiro aplicativo que vão fazer para tentar resolver as prévias, eu estou achando que pode acontecer uma novidade nessa eleição. Justamente por isso a gente está aqui, a pré-candidatura saiu de 0%, né? Está com 2,1% já, Cláudio. E o nosso cenário é diferente, porque a gente já começa, né, mostrando e com compromisso de reduzir de 27 secretarias para 15, 16. É um absurdo. A gente tem uma secretaria aqui, inclusive, com o ex-presidente Rodrigo Maia, né, e eu tenho dificuldade para identificar o trabalho feito por São Paulo ali naquela secretaria. A gente é diferente porque já vem logo dizendo, mostrando o nosso mandato e na fala inicial, que é contra a reeleição. A gente é diferente porque tem firmeza nos valores, nos princípios, Cláudio. Não fica abrindo mão para estar em outro partido ou para se juntar, igual ex-governador Geraldo Alckmin está fazendo. É o fim da picada. Onde já se viu cogitar ser vice do Lula e a hora que pergunta para ele, ele não desmente. Acabou essa história. Acabou. Anda pelo interior. Eu ando pelo interior de São Paulo inteiro. Acabou a confiança. A gente é diferente porque é a única candidatura que é renovação de fato, né? A única pré-candidatura nesse sentido. É diferente porque tem resultado no mandato, Cláudio. Uma coisa é eu vim aqui te falar, olha, o mandato foi bom aqui, né? Fui na comissão e fiz o tal, e bati no plenário e defendi. Não. Marco legal das startups sancionado, em meio ao monte de crítica ao presidente Bolsonaro, olhando ali para o Palácio, é lá que ele sancionou e assinou. E está valendo, menos burocracia para quem quer montar negócio, gerar emprego. Telemedicina aprovada e sancionada, né, do qual fui coautor junto com a Adriana. Governo digital, regularização fundiária urbana, para o povo tirar o papel passado da casa, abrir conta, passar a existir, poder tomar crédito, montar negócio, ter endereço. Tem muita gente que não tem CEP no Brasil, não chega a saneamento. E a gente botou lá como autor e aprovou. Conectividade nas escolas e no campo, em cidades de baixa IDH. Estava parado aqui no plenário, pegamos, dialogamos, aprovamos, está sancionado. Então a gente é diferente porque dá resultado. Não entra em polêmica. O povo está cansado, Cláudio e CD, sabe? De imitada, de lacrada, de governador brigando com o presidente e cobrando o presidente que está faltando kit de intubação pelo Twitter. Naquele dia, eu saí aqui do gabinete, atravessei a rua, fui no ministério, conversei. Quanto está vindo? Tem uma doação de 2.600.000 kits de intubação da Vale. Quanto vai para São Paulo? A gente está precisando, 700 mil para São Paulo, deputado. Então vai, acabou. É foco na solução, gente. Chega de imitada lacrada, de briga. O povo quer trabalho. Eu falo que esses tweets, esses vídeos, né, e like, não gera emprego, não bota comida na mesa, não bota vacina no braço de ninguém. Então, o cenário em São Paulo abre brecha para essa candidatura diferente aqui. Porque se a gente for depender do PSDB que está brigando entre si, né, e a candidatura é continuidade do vice-governador, ninguém quer essa continuidade de 30 anos no poder. Se a gente depender da candidatura do governador Geraldo, que já fez o seu trabalho por São Paulo e agora está flertando com o Lula, ninguém quer uma candidatura alinhada com o Lula em São Paulo. Se a gente depender do Márcio França, que estão falando até que o Haddad pode ser vice, também alinhado com o Lula, sobra uma via diferente e de resultado para a gente fazer São Paulo voltar a crescer e voltar a ter o protagonismo que merece, Cláudio. Deputado, o senhor falou que o senhor aproveitou aí o gancho que eu dei para criticar essa confusão, essa briga interna dos tucanos e tal, mas o Novo não tá muito diferente não, né? Põe na tela aí, Freitas, por favor, a imagem das vereadoras aí, né? Da Cris Monteiro e Janaína, que se pegaram aí há 2 semanas,
Foi pancadaria, saíram na mão lá no banheiro, né? E esse vídeo aí tem quanto tempo? Vocês estão botando... Ah, já tá aí, dá para ver lá. Aí já saem se pegando aí, depois saiu foto delas com a marca no pescoço, o negócio. O que está acontecendo, hein? Olha, Cláudio, eu acho que até esses vídeos, né, e tudo isso que fica exposto é um pouco de espetacularização do episódio muito lamentável. Né? Eu gosto muito da Janaína, eu gosto muito da Cris, vereadoras diferentes, vereadoras que economizam dinheiro público, que deram resultado, né? E aconteceu esse fato aí que eu não tenho nem muito o que comentar e estou aguardando as posições da Câmara de Vereadores do partido. Né? O partido liminarmente suspendeu as duas vereadoras até que isso seja apurado. Eu só tenho que lamentar, porque São Paulo perde, né? E o partido perde no momento que tem essa confusão. Mas reafirmar, nada perto do que a gente está vendo aqui, nada que, não que isso seja comparável, mas isso é um caso isolado. Essa briga não tem a ver com o novo, não tem a ver com o momento de partido, né? Tem a ver com uma questão interna delas ali, que eu não sei, você não sabe, e a gente está aguardando as apurações. Só tenho que lamentar, porque eu gosto muito das duas, são vereadoras muito competentes, que já fizeram em pouco tempo o que vereadores não fizeram numa vida inteira pela cidade de São Paulo. Recomendo a maracujina para elas, que ajuda. Deputado Vinícius Poit, obrigado pela sua participação aqui no Papo Antagonista. O senhor vai lançar sua pré-candidatura agora no sábado, é isso? Isso, dia 27 agora, 27 de novembro, né, a partir das 9 horas, lá em Ribeirão Preto, né, um local escolhido a dedo pela força e o simbolismo de Ribeirão para o nosso interior de São Paulo, junto com o governador Romeu Zema, os mandatários do Novo no Estado, lá no Hotel JP. As inscrições estão no meu Instagram, para quem quiser, no @ViniciusPoit. Então, sábado agora, dia 27, em Ribeirão Preto, e adianto que vai ter um pré-lançamento também em São Paulo, no dia 4, aí junto com o Felipe Dávila e o Bernardinho, né, lá na FEComércio. Depois também passo as informações no Instagram. Agradeço demais, Cláudio, CD, toda a equipe do Antagonista. E não tem essa de good cop, bad cop, tá? É a realidade e as perguntas que quiserem fazer sem filtro, tá? E eu gosto dessa transparência e desse jogo limpo aqui, sempre com o eleitor. Então, só tenho que agradecer e à disposição para o próximo. Maravilha. A gente se fala. Uma boa noite. Tchau. Um abraço, Cláudio. Um abraço, CD. Um abraço para todos. Valeu.